De volta com o Jornal Integração e hoje nós vamos falar sobre a campanha Maio Amarelo, que está completando 10 anos em 2023. Esse importante movimento que visa conscientizar todos os agentes do trânsito, seja pedestres, motociclistas, ciclistas, motoristas ali de carro, ônibus, caminhão, enfim, todo mundo que utiliza o trânsito precisa se conscientizar, não só, claro, no mês de maio, mas também ao longo do ano todo. Mas como o mês de maio temos a campanha, a gente recebe aqui hoje no Jornal Integração o Cristiano Xavier, ele que é socorrista aqui em Pará de Minas e vem hoje aqui ao nosso jornal falar sobre os índices alarmantes de acidentes de trânsito na nossa região e também sobre como prevenir esses acidentes. Bom, Cristiano, obrigado por ter aceito o nosso convite para falar dessa campanha que é importantíssima, visto que hoje os acidentes de trânsito é uma das causas de mais mortes no Brasil, né? Muito bom, Henrique, eu te agradeço pela oportunidade. A gente está falando de um assunto tão importante, né, que é a prevenção de acidente de trânsito. Comemorando e falando de 10 anos da campanha Maio Amarelo, tá? E que esse ano está com o tema Eu Escolho a Vida. Um tema muito importante também e uma frase bem marcante, se a gente levar isso em consideração. Então, assim, os números de acidentes de trânsito na nossa região estão muito elevados, né? E como atuante na área de socorrista, diretamente nesse tipo de assunto, eu acho sim muito importante nós estar passando algumas informações para a população em prol de prevenção e evitar acidentes e em prol de que nós, profissionais da saúde, socorristas, diretamente SAMU e bombeiro, temos que atuar, infelizmente, muitas vezes até com óbito. Bom, Cristiano, justamente sobre esse assunto, a gente vai começar a nossa entrevista falando sobre os acidentes que acontecem na nossa região. Quais são hoje as principais vítimas de acidentes de trânsito em Pará de Minas e na nossa região? Henrique, nós temos hoje, Pará de Minas, um número muito elevado de motos. Nós temos hoje registrado na nossa cidade quase 26 mil motos. Então, com isso, logicamente, o nosso número de acidentes envolvendo motociclistas é muito alto. Tá? E esses números de acidente envolvendo motos, o que está trazendo nós mais ainda atenção, chamar mais atenção, é a questão da gravidade desses acidentes. Tá? Nós tínhamos uma consideração de números de acidente elevados, porém com menos gravidade. Hoje nós estamos com um número um pouco reduzido em relação a anos anteriores, mas com muita gravidade. Então, em Pará de Minas e na nossa região, os acidentes envolvendo motociclistas ainda é muito alto ainda. Bom, e vale ressaltar que muitas das vezes esse número é alto justamente por conta de um único motivo, pressa e, claro, a imprudência, né? Infelizmente, o número de motociclistas hoje não estando preparado para conduzir. Eu até estava comentando que muitas das vezes a gente atende os acidentes e quando a polícia militar chega no local, este condutor, esse motociclista, ele não é habilitado. Então, acaba utilizando das vias de forma errada. Tá? O excesso de velocidade, ultrapassagem no local proibido, tá? Utilizando de conversões, até mesmo de avanço sinal. Nós temos hoje em Pará de Minas muito acidente envolvendo a questão de local sinalizado, uma boa sinalização e o pessoal não respeitando as leis de trânsito. Então, assim, o número de acidentes envolvendo motociclista e não respeitando a legislação de trânsito, que é o Código de Trânsito Brasileiro, está muito elevado. Bom, e vale ressaltar também, né, Cristiano, que quando a gente fala em legislação de trânsito, muitas pessoas às vezes fazem uma autoescola, se preparam somente para aquela prova ali, para tirar os famosos 21 pontos, depois não sabe também como colocar aquela legislação em prática. Então, isso também vocês têm se deparado muito, né, com essas diversas infrações que são cometidas, essas fórmulas de, às vezes, passar na frente, cortar caminho, então isso também causa muito acidente. Sim, a falta de experiência desses condutores, esses motociclistas vindo diretamente da autoescola direto para o trânsito, sim, aumenta sim o número de acidentes. Uma coisa que está chamando nós muita atenção na região de Pará de Minas, infelizmente também falando de motociclistas, são os entregadores, no qual depende sim do trabalho, eles precisam sim de trabalhar, mas ganham sim por entrega. Aí vem a questão de excesso de velocidade, conduzindo de forma totalmente inadequada para aquela região, para aquele local, tá? Excesso de velocidade, uma questão que está acontecendo bastante, é a questão do uso inadequado do capacete, tá? Ou utilizando de forma errada, não fazendo a colocação de forma correta, o tamanho correto, e muitas das vezes utilizando o capacete, até mesmo aquela questão do capacete piruzinho, que ele não dá tanta proteção na região de face.
Tá? Então, assim, esse tipo de situação está tendo um agravante e uma situação que está levando vidas em nossa cidade. Agora, quem também provoca muitos acidentes consigo e com outros são os pedestres. O que tem de gente, não só aqui em Pará de Minas, mas também em toda a região e no Brasil como um todo, é gente que às vezes vai atravessar a rua, não olha para atravessar, não espera o carro parar na faixa de pedestre. Tem pedestre, inclusive, né, Cristiano, que já começa a andar na faixa de pedestre sem esperar o carro parar, né? Então, como que deve ser também a vida do pedestre ao utilizar o trânsito? O trânsito é responsabilidade de todos. Todos nós somos responsáveis para fazer um trânsito melhor a cada dia. E também o pedestre, muitas das vezes também, quando a gente chega para atender, a gente ouve sim esse depoimento do motorista, do motociclista, ele já chegou adentrando a faixa. Então, numa situação, vai fazer a travessia de uma faixa, pare, espere que todo o trânsito venha a ser realmente paralisado para você iniciar a travessia. A gente até brinca que muitas vezes a pessoa acha que a faixa de pedestre vai te trazer uma proteção que você não vai morrer. Não, eu posso atravessar de qualquer forma que não vai dar nada para mim. É o famoso, ele não é doido, ele está me vendo, né? Exatamente. Então, esse excesso de confiança pode trazer um risco muito grande para a vida. Né? Às vezes o condutor do veículo está ali, o motociclista está vindo ali não de forma tão esperta para o trânsito, não tão consciente para o trânsito, mexendo no telefone celular, e não veio, você começa a atravessar a faixa e você é atropelado. E geralmente, por um veículo, seja ele pequeno porte ou grande porte, logicamente que as lesões são muito graves. Bom, e por falar em celular, quem também dirige, dias atrás eu vi gente no volante de carro pequeno mexendo no celular no volante, vejo também motociclistas mexendo no celular. O celular também hoje tem tirado bastante atenção do trânsito, né? Muita atenção, tirando muita atenção e causando muitos acidentes. O que está acontecendo hoje, até verificando dados, para a gente estar conversando sobre um pouquinho, 57% do condutor que é autuado por algum tipo de infração, por algum motivo, ele vem a cometer infração novamente. Esse é um dado que veio do Detran. Então, assim, algo tem que ser feito, porque eu sou autuado, sou notificado, tomo uma multa e passa 10, 15 dias, estou tomando a multa novamente. Então, esse condutor, talvez o sistema teria que passar por uma reciclagem melhor, até mesmo num sistema de renovação de habilitação. Fui reavaliar minha carteira, minha habilitação, talvez seria melhor, em vez de você fazer só um procedimento médico, talvez teria que renovar, fazer uma revalidação desse procedimento. Igualzinho nós, profissionais da saúde, que conduzimos veículos de emergência, a gente passa por capacitação todo ano. Treinamento, em prol de que conduzir um veículo de emergência não é fácil, mas trazendo segurança tanto para a equipe e tanto para terceiros também. Agora, Cristiano, neste ano, nós falamos no início da nossa entrevista, né, o Maio Amarelo completa 10 anos. Só no ano passado, qual foi o quantitativo de acidentes de trânsito atendidos por vocês da área do socorro? Tá, Henrique, nós tivemos, em número Brasil, infelizmente, 39.500 mortes no Brasil. Tá? Então, é um número muito elevado. A cada 15 minutos, praticamente, a gente perde alguém, um ente querido, se vá por causa de uma infração de trânsito, um acidente de trânsito. Em Pará de Minas, foram computados, somente pela instituição no qual eu trabalho, 236 ocorrências envolvendo acidente de trânsito. Tá? Essas 236 ocorrências, não todas com gravidade, mas sim acometeram a notificação ou até mesmo a condução deste passageiro ou deste motorista para uma unidade de saúde. Então, nós tivemos um número elevado. Este número de 236 é somente uma instituição. Nós ainda temos o Corpo de Bombeiro, ainda temos a equipe de resgate da cidade e ainda aquela população que ainda vai por meios próprios para a UPA. Então, Pará de Minas está com um número muito grande e nós precisamos, sim, reduzir este número. Agora, vale ressaltar também que a gente está chegando aí também Dia das Mães, pessoas indo ali também pegar a estrada. Então, o que tem tido também de acidentes nas estradas não está no gibi. E muitas das vezes as pessoas não estão ali utilizando cinto de segurança, estão ali com pneus carecas, estão ali também com falta, né, de farol, né, dos equipamentos de segurança mesmo que o carro tem. Então, quando a gente fala em segurança no trânsito, é também segurança de si próprio, do seu carro e de todos que estão com você, né? Perfeito. Os feriados, principalmente feriado prolongado, são os agravantes, né? Principalmente em Minas Gerais, pela maior malha viária que nós temos em relação ao Brasil. Então, no último feriado agora, do dia 1º, nós tivemos 59 óbitos no estado de Minas Gerais, tá? E, infelizmente, o acidente de trânsito ele é ocasionado por quê? 99% por falha humana. Ou seja, o excesso de velocidade, ou a falta de uma manutenção, o não uso do cinto de segurança, ou não uso correto das leis de trânsito. Tudo vai cometer alguma falha
né, e pode vir a ocasionar um acidente. Então, ao dirigir, ao sair para um feriado, vamos observar, primeiro, as condições desse motorista, se ele realmente está em condições de pegar a estrada, fazer uma rota de tempo e planejamento dessa viagem, para que durante o caminho você não fique cansado, onde que eu vou parar, onde que eu vou descansar, e até mesmo um plano B. Eu estou aqui, eu tive que fazer a viagem, tive que fazer uma interceptação, eu tive que parar. Então, pensar num plano B mesmo durante a viagem. Manutenção do veículo, tempo com chuva, né? Ainda estamos enfrentando um período com chuva ainda, né? Então, verificar a questão de condições de pneu, palheta, as luzes do veículo, seta, luz de freio, faróis. Vou viajar no período noturno, não vou viajar no período noturno. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter uma viagem tranquila e chegar no local bem. Nós não devemos pensar em chegar rápido. Nós devemos pensar em chegar bem, que é uma família que nós estamos conduzindo, ou, infelizmente, deparar com uma família do outro lado e a situação pode vir a agravar no caso de um acidente. Agora, antes da gente encerrar nossa entrevista, uma questão que nós precisamos e que tem sido bastante vista, principalmente nos eventos que tem em Pará de Minas, são pessoas que, como diz o bem português, né, o bom português falado no dia a dia, enchem a cara ali, né, acabam bebendo demais, pegam o carro e aí também provoca acidente. Então, essa questão da direção junto com o álcool tem sido um verdadeiro agravante na cidade, né? Um agravante, e no qual, volto a citar, o feriado dia 1º, nós tivemos aí pela Polícia Rodoviária Federal quase 2.000 motoristas autuados por conduzir embriagados, tá? E Pará de Minas, principalmente no período noturno, não é diferente. As pessoas sim ainda insistem de dirigir, fazer uso de bebida alcoólica e conduzir o veículo. Tá? Fez uso de bebida alcoólica, fez uso de drogas ou qualquer outro tipo de situação, não está em condições de dirigir, peça um condutor, peça um outro motorista para conduzir ou não dirija. A vida nossa sempre tem que estar em primeiro lugar. Bom, Cristiano, nosso tempo acabou. Quais são suas considerações finais e a mensagem final aí para esses 10 anos do Maio Amarelo? Deixa aqui o agradecimento, tá? Um assunto tão importante no qual nós devemos sim falar, que é a prevenção. Sempre temos que trabalhar sim para a prevenção, tá? E deixa aqui a instituição SAMU, Corpo de Bombeiro, todo o sistema à disponibilidade da população de Pará de Minas e região. Espero que nós não precisamos trabalhar. Nós parados na base quer se dizer que a população está bem, mas ao viajar vamos tomar cuidado, vamos evitar que o nosso trabalho seja útil na sua viagem e que infelizmente uma tragédia aconteça para a sua família. Tá certo, Cristiano. Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. E a seguir tem mais informações aqui no Jornal Integração. Entre elas que a delegacia daqui de Pará de Minas, Delegacia de Polícia Civil, sofreu aí uma tentativa de golpe. Depois do intervalo eu te conto isso e muito mais. Até já.